como é que você está vendo o cenário político de dentro mesmo? Porque a gente acompanha aqui de fora, mas você de dentro, como é que você está sentindo o cenário político no Brasil hoje? Há uma certa insegurança, há um certo temor. Como é que você vê, como candidata, essa situação do Brasil hoje? Então, temor a gente tem, né? Porque a gente nunca confia. E nunca confia 100% em nada, né? Principalmente no processo todo, que você sabe do que eu estou falando. E principalmente por estar num partido muito visado como o PL, né? PL do Bolsonaro. Então a gente tem alguns medos que isso possa acontecer alguma tragédia, né? No final das contas, mas enfim. Mas assim, eu acho que a campanha aqui em Curitiba, exatamente, ela está mais tranquila. Ela está diferente do que outros estados, como São Paulo, por exemplo, que é uma guerra só, uma baixaria, a gente não sabe quem é quem, e tá. A gente falou assim: ó, vou votar nesse que é o menos pior, dá o menos pior, enlouquece, daí você fala, eu não vou votar, mas se não votar, favorece a esquerda, e daí aquela zona, vamos votar no menos pior, na minha opinião, mas daí a tua opinião não é a opinião do outro, sei que, assim, uma zona, uma baixaria. Mas a nossa aqui, eu creio que está mais tranquilo. Os vereadores não têm se atacado, e isso é bom, você entende? Pelo menos eu, assim, é que eu estou num processo diferente, né? Eu aprendi, eu estudei para isso mesmo. Eu fui aprendendo que eu posso ser firme, que eu posso ser incisiva, defender as minhas bandeiras, sem precisar ofender as pessoas. E isso é um aprendizado, porque eu era também meio malucona, assim, sabe? Não sei o que, mete a boca. Então, eu aprendi que eu não preciso fazer isso. E até eu ganhei um livro, Como Defender a Sua Fé Sem Levantar a Voz, que eu não me lembro o autor, mas eu recebi daquele advogado famoso aí no Brasil, que já tem 80 anos, meu Deus do céu, fugiu o nome dele, se lembrar. Como é que é o nome do livro? Defender a sua fé sem levantar a voz. E eu recebi esse livro desse advogado, desse jurista famoso. O Ives Gandra. O Ives Gandra. Recebi dele, ele me recebeu no escritório dele, aí a gente conversou, ele não recebia ninguém, ele não tinha costume de fazer live nada na época, mas por causa do Conselho de Psicologia, esse processo que eu recebi em 2014, aí ele pediu para me conhecer e eu fui lá. E aí, ele vendo as minhas coisas, olha que honra, né? Aí ele me deu esse livro, e eu li esse livro, e eu comecei a entender que eu precisava estudar direitos humanos para entender o que o inimigo fala e faz e o porquê ele faz. E aí eu comecei a participar de debates e sendo cientista e técnica e firme. E aí os debatedores de esquerda começaram a ficar com medo de mim. E eles começaram a não me convidar mais, porque antigamente eles me convidavam para tudo, porque eu descia lenha. E eles queriam polemizar e queriam me atacar. E aí a direita queria o quê? Vídeo para lacrada. Eu falei, não quero isso, eu quero ser respeitada como alguém da direita que tem conhecimento e que fale, as outras pessoas ouvem, porque, na verdade, eu sou uma educadora, no final das contas. Então, os meus livros, eles são usados para isso. O livro Ideologia de Gênero, ele foi usado para debates, embates de quase todos os deputados de direita, vereadores de direita, porque ele subiu no púlpito, metiu a boca, mas não tinha um conteúdo. Aí eu achei que eu deveria escrever sobre, para que eles lessem e falassem com conhecimento de causa. Então, foi uma educação. E, realmente, muitos deputados que subiam no púlpito, eu já falo púlpito porque eles pensavam que tribuna era igreja, né? E aí pegavam o versículo bíblico, jogavam na cara das pessoas, aí eles entenderam que eles estavam prejudicando a religião, a fé nossa, nos tornando intolerantes, e que eles não tinham conhecimento de causa nenhuma. Então, eu fiz esse livro aqui, Ideologia de Gênero, esse aqui, né, que a Fátima tem, justamente porque eu quis explicar. Falem por que vocês são contra a ideologia de gênero. Falem por que a erotização infantil é ruim. Falem por que a Agenda 30 é ruim. Então, comecem a aprender sobre o marxismo cultural de fato, não falar sobre ele. Não adianta você gritar, sou contra o comunismo. Por que você é contra o comunismo? Ah, sou contra o socialismo. Por que você é contra o socialismo? Ah, sou contra a ideologia de gênero. Tá, e daí?
O que significa ela para você? Porque ela se transforma tanto, 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 quando a gente encontra uma palavra, a gente começa, conhece essa palavra e começa a bater, a militância já muda para uma outra palavra e outra palavra. Então, aí eles ficam perdidos. E eu, como sou pesquisadora do tema, e consegui captar isso, que cada hora, cada ano, mudança de palavra quer dizer a mesma coisa, eu comecei a ensinar as pessoas. Então, as pessoas precisavam disso. E muitos deputados hoje que são eleitos começaram lendo o meu livro, porque não sabiam do que se tratava. Enquanto eu já estava sendo perseguida, relatório da OAB dizendo que era perseguição religiosa, Bolsonaro me defendendo em audiências, Eduardo Bolsonaro, Marco Feliciano, senador Magno Malta. Então, até 2016, o foco era Marisa Lobo sendo perseguida por tudo quanto é lado. E aí, essa pauta da ideologia de gênero foi que cresceu a direita, na verdade, porque a gente sabe disso, mas a pauta da direita, que eu comecei essa ideologia de gênero, foi onde começou essa bagunça toda. O Bolsonaro foi o deputado que teve a coragem de subir na tribuna com um panfleto e descer a lenha do jeito dele característico, né, da época. E o Feliciano foi o primeiro deputado a ir para a tribuna, porque ele leu uma carta minha, devido à minha preocupação. Escrevi, não sabia o que fazer, escrevi uma carta e falei, alguém dos deputados tem que ler essa carta, e foi o Feliciano que leu, depois teve outros deputados que leram também, e o Bolsonaro pegou a bandeira e falou, criança, erotização infantil, não, através da ideologia de gênero, né? Então, assim, a gente tem essa preocupação, porque a direita não pode ser vazia, a direita tem que ter conhecimento. O Olavo de Carvalho dizia isso. E o Olavo de Carvalho, até resgatei um vídeo dele na época, foi a personalidade que me defendeu. O Olavo de Carvalho acompanhava todos os meus passos. O Olavo de Carvalho mandava recado para mim. Faça isso, fale desse jeito. As audiências públicas que eu participei, todas o Olavo de Carvalho estava lá me defendendo, ensinando. E na primeira audiência, ele meteu a boca, porque eu estava sozinha. Diz assim, deixaram a menina lá, a psicóloga Marisa Lobo, sozinha. Não tem, será que não tem um macho? Eu preciso resgatar, se alguém achar esse vídeo, eu preciso desse pedaço aí. E ele explicando para as pessoas como o que eu estava passando e como isso é repercutir no mundo, e repercutiu no mundo, e principalmente no Brasil. Então, assim, eu tenho uma alegria de ter sido a precursora dessa luta, dessa briga, embora muita gente não saiba disso, porque as pessoas, como eu disse, elas chegam, ser de direita é bom, pega, faz uma lacração e entra. Deveria ter um curso para a pessoa entrar e dizer que é de direita, a começar pelo marxismo cultural, e todas essas bandeiras são muito caras para a direita, principalmente essa aqui, né? Essa bandeira do aborto. Então, assim, a gente está há muito tempo nessa luta, e eu saí candidata a deputada federal, fiz 30 mil votos a minha primeira vez, não entrei por causa de legenda e fui suplente. Depois eu aceitei o convite de ser candidata a prefeita de Curitiba em 2020, porque nós tínhamos um objetivo, que era a pandemia. Então, Bolsonaro estava lá, batendo contra a vacina obrigatória, contra o passaporte sanitário e a favor do tratamento precoce. Em todos os municípios grandes, precisava de alguém para enfrentar essa bandeira. E aí falaram, é você. Ótimo, então fui eu. Eu não tinha inimigo nenhum em nenhuma prefeitura, mas eu tinha uma bandeira que eu tinha que lutar pela direita. Então, eu aceitei o sacrifício. Para você ter uma ideia, quando eu fui candidata, eu cheguei no governador e falei, eu vou ser candidata para bater nessas bandeiras. E o que ele me disse? Saia, faça o teu papel. E o passaporte sanitário, na verdade, quem chegou em off para o governador e disse do passaporte, ele falou, não, mas eu sou contra o passaporte. Eu falei assim, então vai ter que ser projeto de lei na Câmara, na Assembleia Legislativa e tal, e fez o caminho perfeito. Então a gente influencia de certa forma. Eu saí candidata na pandemia, os meus vídeos todos só falam disso. Quem procurar na internet, ou quem quiser, todos os vídeos de 2020, essa era a luta, e até hoje eu enfrento isso, porque eu acho um absurdo obrigar as pessoas a fazerem o que elas não querem, obrigar as pessoas a tomarem uma vacina que elas não querem. Porém, eu também sou contra não ter
É como o Bolsonaro fazia. Ele dizia, ninguém é obrigado, mas ele é obrigado a ter um sistema público de saúde, porque as pessoas, quando a gente fala em liberdade, nós temos que ter liberdade até para tomar um negócio que o outro lado acha que é ruim. Claro. O tratamento precoce salvou minha vida, porque eu tive Covid e eu fiz o tratamento. Então, salvou minha vida. Então, o que eu era contra era a obrigatoriedade. A pessoa tem o direito de ter, os postos de saúde tinham que ter, né? E alguns hospitais tinham, porque eu fui no hospital que tinha tratamento precoce. Cheguei lá, todinho, e vai para sua casa lá e se cuida. E era assim. Mas a gente entende que é tudo muito complexo, então que a gente não pode obrigar ninguém a fazer nada. Mas eu entrei nessa luta. Depois, eu fui presidente de partido, que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Confesso para vocês, foi, assim, um horror. Porque eu nunca fui tão massacrada da minha vida, tão humilhada na minha vida, e eu aguentando, assim, como se nada tivesse acontecendo, porque eu tinha que estar dentro de um partido, puxando dentro desse partido, a eleição do Bolsonaro, fazendo meu papel. Mas eu já estava condenada lá, porque eu usei tanto a imagem do Bolsonaro, e o meu partido tinha candidato, que a história era, se você ganhar, você não vai entrar. Eu já sabia, mas daí eu falei, que se dane, porque a gente tinha um objetivo maior, que era a eleição do Bolsonaro, que até hoje não entendo por que ele perdeu, mas tudo bem, né? Não vamos falar sobre isso. Acontece. Mas tem a eleição do Bolsonaro. Então, assim, as pessoas precisam entender que é dessa forma que a gente vai fazer a direita crescer. Às vezes, fazendo sacrifício. Então, eu fui para o sacrifício, literalmente, porque no meio do caminho eu desisti da minha campanha, sinceramente, porque eu só pensava na campanha do Bolsonaro.